facilitar. Então, essa oficial 1, né, eu vou mandar também lá no grupo e também vou postar no AVA, que aí todo mundo tem o acesso. Tanto a prova quanto essas orientações aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem para a realização da prova ou para durante mesmo enunciado de questão, qualquer coisa, podem me procurar, pode mandar mensagem que eu respondo assim que eu ver a mensagem ou e-mail, tá? Nas orientações que eu fiz para vocês realizarem a prova, eu coloquei para vocês me enviarem via e-mail até na sexta-feira da semana que vem. Sexta-feira da semana que vem, só olhar aqui o dia certinho, dá dia 24 de abril. Então, vocês podem me mandar até sexta-feira, 24 de abril, 11h59 da noite, tá? Não pode passar desse prazo, porque é um prazo estabelecido pela faculdade, não é por nós, professores. Então, a faculdade estabeleceu mesmo um prazo de uma semana para vocês fazerem, tá? Então, até 11h59 da sexta-feira que vem, eu posso receber. Então, vocês podem me enviar por e-mail. Algumas pessoas estão com dificuldade de conseguir me enviar por e-mail. Não tem problema me enviar pelo WhatsApp. Pode me enviar também, que eu recebo, tá? E vai funcionar daquela mesma forma. Quando vocês me enviarem, assim que eu receber, que eu ver lá, né, que eu recebi, eu respondo o e-mail ou a mensagem no WhatsApp falando que eu recebi o documento de vocês, né, a prova de vocês, tá? Então, daqui a pouquinho, quando nós finalizarmos a aula de hoje, eu já disponibilizo tudo aí para vocês e aproveitem. Semana que vem tem feriado, então vê se vocês conseguem fazer aí sem grandes problemas, né? E qualquer coisa, estou à disposição mesmo. Em relação à prova, alguma dúvida até agora? Não. Tranquilo. Tranquilo, Não, né? tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá começar por hoje. Hoje, assim, nós vamos começar a falar sobre o sistema articular. Vocês já estão conseguindo ver o PowerPoint aí? Sim. Ótimo. O sistema articular ele não é tão grande quanto foi o sistema esquelético, por exemplo. O sistema esquelético ele é grandinho, mas vocês vão estudar, aprofundar nele em outras disciplinas mais para frente. Vocês vão ver, né, os detalhes mesmo desse sistema dividido ali em partes. Aqui no articular a mesma coisa vai acontecer. Então nós vamos ver o geralzão, tá? Vamos ver como que nós vamos estar andando em relação ao tempo, porque eu não quero também encher muito a cabeça de vocês hoje por causa desse exercício, né, dessa prova oficial que eu já vou passar para vocês hoje. Então vamos ver como que vai esse nosso andamento aí para saber até onde que a gente chega. Não necessariamente nós precisamos concluir o slide que eu mandei para vocês hoje, tá? Vamos ver até onde que a gente consegue andar sem encher muito a cabeça. E qualquer dúvida durante a apresentação aí, vocês podem me interromper, pode perguntar mesmo, tá? Pode falar. E eu tô aqui no... Oi? Na apostila, qual unidade que nós estamos? Nós estamos na unidade 2. Hoje, unidade 2, sessão 3. Sessão 3? Isso. Ah, então tá, obrigada. Por nada. Então, hoje, gente... Oi? Você lançou as notas de atividade no AVA? Eu lancei as notas de atividades, mas eu ainda não publiquei elas. Porque eu dei o prazo até hoje, né, para algumas pessoas que ainda não tinham enviado. Aí eu estou esperando as pessoas ver se mais alguém ainda vai enviar. E amanhã de manhã eu publico a nota para vocês. Tá? Mas está postado. As notas já estão no sistema. Isso, não. Porque as notas estão lá no sistema. Mas não aparece ainda para a gente, né? Não, para vocês ainda não. Porque depois que aparecem para vocês, depois que eu publico ela para vocês, eu não posso alterar. Então, eu estou esperando ver se mais alguém manda, que aí eu já publico todas de uma vez. Tá? Porque para eu alterar depois, eu tenho um trabalho a mais, que eu tenho que retificar todas as notas depois. Tá? Então, estou esperando beleza. Até hoje, né? Mais tarde, para ver se alguém entrega mais alguma coisa. E amanhã de manhã eu publico essas notas, que é mais simples, é só publicar mesmo. Tá? Tá bom, obrigada. E por nada. E outra coisa, já que vocês comentaram aí sobre o AVA, não esqueçam, gente, façam lá as atividades de pré, pós-aula, né, no AVA, que é importante para vocês também. E em relação ao desafio nota máxima, também, que é importante. Não sei se algum professor já falou com vocês, tem inclusive prêmios aí, né, para os melhores avaliados.
E da semana passada e essa semana a gente ainda não teve ninguém da área da saúde, né? Tivemos só engenharia, administração, enfim, da saúde, ninguém ainda ficou entre os 10. Então vamos tentar lá ficar nesses 10 aí, desse desafio nota máxima. Tá? Então vamos começar por hoje, no nosso sistema aí articular. Né? Então o sistema articular, ele pode ser chamado também de artrologia ou sindesmologia. É a mesma coisa para eu falar de sistema articular, tá? Porque se a gente for ver a definição disso, porque ele já postou aqui, ele tá fazendo isso, ele artrologia sempre fala. ou ele sindesmologia Ele é o já tá estudo fazendo isso aqui, das porque eu- articulações. Nossa, pessoal, tá ruim para escutar. Porque Tem alguém com o falando. microfone aberto falando Tem de microfone aberto? Vamos ver, gente. Quem tem microfone aberto, fecha, por favor. Se tiver dúvidas, liguem só no momento da dúvida. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu consiga ver que esteja com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo ativar o mudo. Pronto. Melhorou o áudio? Tá tranquilo. Agora sim. Então tá É melhor. Tinha um com o microfone aberto, eu fechei o microfone. Então, vamos lá. Né? Então, tá falando que esse sistema articular, né, também pode ser chamado tanto de artrologia como sindesmologia. É a mesma coisa, tá? Porque a artrologia ou sindesmologia é o estudo, né, das articulações, ou também chamado de juntura. Então, vocês devem ter ouvido já na vida alguma pessoa, em especial as pessoas mais velhas, que costumam falar que estão com dor nas juntas, por exemplo. Quando a pessoa fala que está com dor nas juntas, ela está com dor nas articulações, tá? Porque juntura ou articulação, né, nesse sentido mais amplo, é a junção entre as partes do corpo e, em um sentido restrito, é uma conexão entre as partes do esqueleto, que não é nada mais, nada menos que as articulações em si. Em articulações, nós temos várias articulações no nosso corpo, porque são essas articulações que permitem ali as junções desses ossos. Nós terminamos de ver na semana passada os 206 ossos que compõem o nosso esqueleto. Só que esses ossos, eles precisam de ligação. Um osso precisa conversar com o outro, né? Então precisa mesmo ter essa junção entre um osso e outro. Quem faz isso é a articulação, tá? Então, quando a pessoa fala, eu tô com dor nas juntas, eu tô com inchaço, inflamação nas juntas, ela tá com algum problema na articulação. É a mesma coisa. Essa questão é só de cultura na hora de falar, tá? E como funções das articulações, nós temos várias, né? Algumas delas coloquei aqui para vocês verem. Omar, Oi? não sei se é só para mim, mas não tá aparecendo os slides aqui. Não? Não, Deixa eu não. colocar. Então, deixa eu colocar de novo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu? Apareceu agora sim. Deu. Aqui pra mim, não. Agora Não? apareceu. Tá. Se sumir de novo, se não estiver aparecendo, você chama de novo. Beleza. Tá? Então, tá. Então, as funções aí das articulações são várias, né? Então, eu coloquei algumas para vocês verem. Então, a primeira função é movimento. Então, as articulações permitem que nós tenhamos movimento, ou não, tá? Porque tem articulações que a função delas é exatamente essa, não permitir movimento. Nós vamos ver que o grupo de articulações, nós temos 3 tipos diferentes. O primeiro tipo é exatamente esse que não permite nenhum movimento. Os outros 2 permitem movimentos. Alguns são movimentos mais limitados, movimentos pequenos, e outros movimentos mais amplos, tá? Por isso que uma das funções é esse movimento. Ou não, tá? Então, presença ou ausência de movimentos. A segunda função está como manutenção da postura do corpo. Porque é por causa dessas articulações que nós nos mantemos, né? Eretos, sentados, conseguimos dobrar os joelhos, por exemplo, os braços, nos portar ali, colocar diante da mesa, por exemplo. Então, faz com que nós tenhamos essa postura.
também a proteção de órgãos, né? Na proteção de órgãos, em especial, 2 tipos de articulações. Falei com vocês que temos articulações, né, que não permitem movimentos. Um dos exemplos está na região do crânio. Vocês lembram, quando a gente estava estudando lá os ossos do crânio, que eu falei que tinha umas chamadas suturas, que era como se fossem umas ranhuras que estavam ali no crânio? Aquilo é um tipo de articulação, tá? E não permite movimento. Então, para quê? Para proteger o nosso sistema nervoso central. Outro tipo de proteção de órgão é aqui no nosso tórax. Lembra quando a gente estava estudando região do tórax, que vimos lá o osso externo e as costelas, né? E entre as costelas e o osso externo tem uma cartilagem para permitir um certo movimento da caixa torácica, tá? E também para proteger esses nossos órgãos internos, né? Então, isso é bem importante para nós. Só admitir uma pessoa, pronto. Volta. A outra função aqui das articulações é a de crescimento dos ossos. Não sei se vocês já ouviram falar da chamada cartilagem do crescimento, né? Quando nós estamos nessa fase de criança, adolescente, nós temos uma cartilagem no interior dos nossos ossos, em especial os nossos ossos longos, né? Fêmur, por exemplo, tíbia, húmero, una, rádio, todos eles têm uma espécie de cartilagem ali, próximo da cabeça desses ossos, para permitir o crescimento do osso. Quando nós estamos chegando na estatura, já que é a nossa considerada de adulto, essa cartilagem ela vai se calcificando, ela vai também se transformando em osso e vai terminando ali essa articulação. Então, termina a articulação e nós ficamos com esse tamanho que temos até então. Por isso que tem algumas pessoas que falam, você vai crescer até determinada idade, até os 21 anos, até 18 anos, por causa da presença dessa cartilagem que tem ali nos ossos, tá? E a outra função é amortecer contra choques mecânicos, principalmente, tá? Esse amortecer contra choques mecânicos lembra, por exemplo, dos discos intervertebrais, disco de cartilagem, que quando a gente estudou um pouquinho da coluna, a gente falou que aquele disco intervertebral ele serve como se fosse um amortecedor, né? Está amortecendo ali contra choques mecânicos. Quando a gente está andando, ele está nos protegendo, né? Então, por aí dá para vocês entenderem, verem, por exemplo, uma ação aí protetora contra choques mecânicos, né? Uma das funções da articulação. Então, aqui vocês viram 5 dessas funções. E essas articulações ainda, elas podem ser classificadas por alguns tipos, né? Em especial, quando você olha essa classificação, quanto à duração dela, que a articulação ela pode ser temporária ou permanente. É considerado uma articulação temporária se ela tem um tempo de vida limitado, né? E permanente são as articulações aí que permanecem durante toda a existência do indivíduo, durante a vida toda. A maior parte das nossas articulações são permanentes, né? Nós nascemos e vamos ficar com aquelas articulações. Só que não sei se vocês já ouviram falar também que o bebê tem mais ossos do que o adulto. Isso se dá por causa da quantidade de articulações que o bebê também pode ter, porque ele tem algumas articulações temporárias. Em algumas das nossas aulas, provavelmente eu falei com vocês da muleira do bebê, né, que é a fontanela, que o bebê nasce com ela aberta. E aí ele vai ter uma articulaçãozinha ali para até ela fechar. É um tipo de articulação temporária, né, que vai permitir um movimentozinho dos ossos e que depois vai desaparecer, tá? E aqui a gente consegue observar exatamente isso. A temporária, na imagem aí está mostrando. No crânio, por exemplo, né? De azul a gente vê o osso frontal, verde os ossos parietais, de roxo aqui o osso occipital. E aqui, essas linhas, onde vão ser formadas as suturas. Esse, como se fosse um losango aqui, é a fontanela, né? Onde tem a chamada moleira no bebê. Tá? Então, ela é aberta. Então, isso aqui é uma articulação, que com o crescimento do bebê, isso aqui tem até 2 anos para fechar completamente. Tá?
chamada fontanela bregmática. Então, tem até 2 anos para fechar. E aqui atrás, no formato de triângulo, perto do osso occipital, é a chamada fontanela lambidoide, que tem até 2 meses para fechar. Também é considerado articulações temporárias. Tá? Por outro lado, nós temos aqui, né, as articulações permanentes. Exemplo, as do carpo. Né? Nós nascemos com esses ossos aqui no carpo, os 8 ossos no carpo. Nascemos com rádio, una, metacarpos e vamos ficar com eles pro resto da vida. Então, as articulações, nós nascemos com elas e vamos ficar até morrermos. Então, elas são permanentes. Aqui só o nome das suturas, o nome da sutura e da articulação. Então, é chamada sutura metópica, e a outra é a articulação intercárpica. Vocês vão ver, vai estar escrito ali mais para frente, mas a articulação, ela recebe o nome daqueles ossos que ela está próximo, né? Que ela vai ligar. Né? Então, aqui como são os ossos do carpo, são chamados de articulação intercárpica. Tá? Que é exatamente isso, né? A nomenclatura que a articulação vai receber. Então, a nomenclatura da articulação é de acordo com os ossos. Então, aqui ligando o osso frontal ao osso parietal, nós vamos ter a articulação chamada articulação frontoparietal. Ligando o osso parietal ao osso temporal, vamos ter a articulação temporoparietal. E aqui embaixo, ligando, né, o osso temporal ao osso a mandíbula, vamos ter a articulação temporomandibular. E assim por diante. Então, vamos ter os nomes das articulações dessa forma, de acordo com a junção dos ossos ali, né, da região. Só lembrando dessa articulação temporomandibular, que é uma das articulações mais fortes que nós temos e que, infelizmente, costuma ter uma certa frouxidão em algumas pessoas. Essa articulação temporomandibular tem pessoas que vão bocejar, por exemplo, que quando a gente boceja, nós abrimos bastante a boca, né? E aí, essa partezinha do osso da mandíbula aqui, ela pode desencaixar da têmpora, né? Do osso temporal. E dizem que quando isso ocorre, dá um estalo e a pessoa sente muita dor, tá? Eu já ouvi relatos de pessoas falando que é uma dor parecida com a dor do parto normal, para vocês terem uma ideia, né? E as mulheres aí que já passaram por parto normal sabem que não é nada, não é brincadeira, né? É coisa séria mesmo. Então é terrível, é difícil. E o pior é que a pessoa que tem tendência para isso acontecer, vez ou outra, volta a se repetir essa situação, tá? E a pessoa que tem esse problema, ela mesma acaba sabendo como colocar a mandíbula no lugar de novo. Tem outra situação que, em caso de emergência, a mandíbula ela pode ser deslocada por algum profissional que trabalha na área, em especial nessa área de urgência e emergência, que tem a técnica certinha para deslocar a mandíbula, tá? Para permitir a passagem de ar, né? Mas só em casos específicos. Seguindo essa nomenclatura aí das articulações, a gente tem a articulação escápulo-humeral, que é a articulação do ombro, que é uma das articulações bem importantes para nós. Então, o ombro aqui, né, como se fosse uma esfera do húmero, com a escápula. Aqui embaixo, também na região do pé, nós temos a articulação intertársica, né, que está entre os ossos do tarso, e a articulação metatarso-falângica, que são entre os metatarsos e as falanges. Então, da mesma forma, nós vamos ter entre essa articulação chamada articulação metacárpica falângica, que estão entre os metacarpos e as falanges. E aí, as articulações também, elas podem ser classificadas quanto à natureza do tecido interposto entre os ossos, que talvez seja o principal tipo de classificação das articulações, tá? Que nesse momento a gente vai pegar principalmente aqui, tá? Essa espécie de esquema que eu fiz aqui para vocês verem é algo simples que a gente bate o olho e consegue diferenciar um tipo de articulação do outro.
Aqui, então, as articulações, de maneira geral, elas vão se dividir em 3 tipos: articulações fibrosas, cartilaginosas e articulações sinoviais. Esses nomes são os nomes mais fáceis, tá? Fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Elas têm outros nomes? Tem, que estão entre parênteses aí no slide para vocês. Então, tem as fibrosas, também podem ser chamadas de sinarctoses, as cartilaginosas de anfiarctoses e as sinoviais de diarctoses. Então, são nomes mais difíceis, não digo nem difíceis, né? Mas são nomes novos para nós. Então, fica um pouquinho mais difícil de memorizar. Então, nesse momento, eu vou tratar tudo como fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, para facilitar para nós, tá? Então, essas articulações fibrosas, o nome já está falando. Quando fala que algo é fibroso, um tecido fibroso, é um tecido rígido, é um tecido duro, tá? A mesma coisa acontece com essas articulações. Uma articulação fibrosa, ela não permite movimento, tá? Então, a articulação fibrosa, só um exemplo, vai estar presente na região do crânio. Aqui, depois a gente vai ver as subdivisões que ela tem, tá? Mas só de exemplo, crânio. Então, articulações fibrosas não permitem movimento. Já as articulações cartilaginosas, elas permitem movimento, só que é um movimento limitado, tá? É um movimento pequeno, não é um movimento tão amplo assim. Tá? Então, um movimento, mas é um movimento pequeno, que é diferente das articulações sinoviais. As articulações sinoviais são a maioria das articulações que nós temos no corpo, são as articulações mais complexas mesmo, e elas que permitem movimentos amplos. Então, quando eu falo de articulações sinoviais, eu estou falando de articulações dos meus dedos, braços, pernas, enfim, da maioria das articulações do meu corpo. Já não dei exemplo, né, das cartilaginosas, tem articulações, por exemplo, do tórax, né? Então, agora vamos começar a separar ali esses subtipos, né? Nas articulações fibrosas, nós temos 3 subtipos. Primeira, a chamada sutura. A segunda é a chamada sindesmose. E a terceira é a chamada gonfose. Desses 3 subtipos, as suturas estão presentes majoritariamente na região do crânio. A sindesmose está presente em 2 locais, que é no braço e na perna. E as gonfoses, presente principalmente na região dos dentes. Então, vamos ver onde cada uma delas estão. Aqui é suturas, né? Então, mostrando aqui a calota craniana, né? A gente vê osso frontal, os 2 parietais e o osso occipital. Pode voltar. Então, aqui a gente vê as suturas. Sutura coronal, sutura lambidoide, sutura sagital, né? São essas marcas, são esses riscos que estão presentes aqui no osso. Isso é um tipo de sutura, um tipo de articulação fibrosa. É possível, inclusive, saber mais ou menos a idade por essa sutura. Então, por exemplo, no IML, quando se acha, a polícia está em alguma investigação, alguma coisa do tipo, acha uma ossada, né, acham ossos de uma pessoa em algum local. Não tem nenhum tipo de identificação, aqueles ossos são levados para o IML, e lá no IML, por essas características, eles conseguem identificar mais ou menos a faixa etária, tá? Por causa dessas articulações. Porque com o passar do tempo, essas articulações vão se tornando cada vez mais rígidas, mais duras mesmo, tá? E ainda de articulações tem tipos diferentes. Temos articulações chamadas articulações serráteis, articulações escamosas e articulações planas. Articulações serráteis, essas 3 que eu falei com vocês, né? A sutura aqui coronal, sagital e lambidoide, são suturas e articulações serráteis, né? Aqui o nome da articulação é articulação frontoparietal, por exemplo, né? E aqui de trás occipito parietal, né? É serrátil porque, se vocês olharem, o formato da articulação parece uma serrinha, né? É aquele movimento como se fosse uma serra mesmo.
Por isso que essa sutura ali, ela recebe o nome de sutura serrátil. Já por outro lado, a escamosa é porque forma como se fosse uma escama, em um formato de escama. Essa escamosa está aqui, por exemplo, entre o parietal e o temporal. É como se fossem escama de peixe, por exemplo, tá? Então se torna, por isso que ela se chama escamosa. E o terceiro subtipo aqui dessas suturas são as chamadas planas. A plana é essa que está, por exemplo, no céu da boca, entre as duas maxilas, né? E os dois palatinos. A que vocês passarem aí a língua no céu da boca, vocês vão sentir essa linha bem retinha no céu da boca. Tá? Todo mundo consegue sentir isso. Então é plana porque é reta. Então a gente consegue sentir com facilidade e conseguimos também visualizar aí na imagem com facilidade. Aqui as planas, inclusive mostrando aí nessa próxima imagem, ela bem cortada aí para a gente ver, né? Cortada, que eu digo, é separando, né? Os duas maxilas e os dois palatinos aí. Então a gente consegue ver que é bem retinho mesmo. Aqui só mostrando, dando um nome para serráteis, para sutura serrátil, mas eu já tinha falado com vocês, coronária, sagital e lambidoide. E aqui a sutura escamosa. Né? A sutura escamosa, um exemplo, aqui no número 1, a esfeno frontal. Esfeno é por causa do osso esfenoide, que está aqui de amarelo, né? E o frontal de azul. E a que está com o número 2 é a têmporo, de rosa, parietal, que está aqui de verde. Tá? E aqui você vê como se fossem escamas de peixe. Tá? Aqui mais para baixo na imagem, a gente só vê os ossos separados. E aí dá para ter uma ideia aqui dessa escaminha. Né? Mas eu consigo visualizar melhor nessa colorida. Que dá para ver aqui um pouquinho a escama assim, sendo formada. Tá? Como se fossem camadas. Né? Como se fosse uma escama de peixe. O segundo subtipo de articulações fibrosas são as chamadas sindesmose. Essa sindesmose está presente em dois locais. Aqui na imagem, nós estamos vendo o osso rádio e a una. Né? Entre o rádio e a una, se vocês observarem, tem como se fosse uma película aqui, uma membrana. Né? Uma membrana interóssea. Essa membrana ela vai formar esse tipo de articulação. É o que vai unir, na verdade, esses dois ossos. Tá? Então, isso é a articulação chamada sindesmose, que é um tipo de articulação fibrosa. Tá? Então, falei com vocês que estão presentes em dois locais, que é exatamente entre o rádio e a una aqui no braço, e na perna vai estar presente entre tíbia e fíbula. Tá? Então, une esses dois ossos. Então, na prática, como que a gente vê isso? Quando você movimenta o seu braço, os dois ossos eles movimentam juntos, porque existe essa articulação. Porque se não existisse essa articulação, um osso podia ir para um lado, o outro osso para o outro lado. Então, ia ser uma coisa horrível, né? Do seu braço. Então, essa articulação existe para isso, para que seus dois ossos movimentem juntos, tá? Os dois vão para o mesmo lado. Então, a articulação chamada sindesmose. E aqui mostrando nessa próxima imagem, essa membrana aí interóssea e os locais onde elas estão presentes. Entre o rádio e a una e entre a tíbia e a fíbula. Tá? Somente nesses dois locais. E o próximo tipo de articulação é a chamada gonfose. A gonfose é um tipo de articulação específica ali dos dentes com os alvéolos. Se eu passar aqui para a imagem, vocês vão ver que os dentes, né? O processo de descida mesmo dos dentes, o que acontece? Quando nós somos crianças, nós temos os dentes chamados de dentes de leite, depois vão nascer os dentes definitivos, né? Quando nascem esses dentes definitivos, não vai ter mais movimento aqui da articulação dos dentes, tá? Que no caso, é a articulação da gonfose. Então, é específico aqui dessa região, dente com o seu alvéolo. Então, não vai mexer mais, tá? Porque antes tinha esse movimentozinho, tá? Para nascer, né? Talvez algum de vocês ainda tenha, por exemplo, não tenha nascido
O siso, por exemplo, eu, pessoalmente, só tenho 2 sisos até hoje. Né? Só os 2 de baixo meu que nasceram. Os 2 de cima, nem sinal deles. Né? E talvez isso aconteça com alguns de vocês também. É isso, por causa da gonfose, que não permite movimento. Talvez vai vir? Talvez. Talvez nem venha, tá? Mas de algumas pessoas aí podem ter chegado esses sisos fazendo um certo estrago, né? Machucando, cortando aí a carne mesmo, sangrando, enfim. Né? Mas depois que nasce, também não vai ter mais movimento, né? Porque esse tipo de articulação ele não vai permitir o movimento mais, tá? Ok, articulações fibrosas. Então, lembrem, 3 tipos de articulações fibrosas. Primeiro, são as suturas, que se subdividem, né, naqueles 3 tipos de suturas. Serrátil, escamosa e sutura plana. Né? Depois nós temos a chamada sindesmose, que está presente apenas entre o rádio e a una, e entre tíbia e fíbula. E, por fim, nós temos as gonfoses, que é exclusiva do dente com o alvéolo do dente. Né? Então, de articulação fibrosa, temos essas. Então, saindo das articulações fibrosas, nós vamos... Você repete a primeira, por favor? A primeira, articulação, articulação fibrosa, que é a chamada... primeiro subtipo de articulação fibrosa são as chamadas suturas. Das suturas, elas vão se dividir em 3 subtipos. Nas suturas, então, vamos ter sutura serrátil, que é no formato de serrinha. Sutura escamosa, que é como se fossem escamas de peixe. E o terceiro subtipo é suturas planas, tá? Que são retinhas. Então, esse é o primeiro subtipo de articulação fibrosa. São suturas que se dividem nessas 3. Sutura serrátil, sutura escamosa e sutura plana. Depois das suturas, nós temos a sindesmose, né? Sindesmose presente entre rádio e una, e entre tíbia e fíbula. E depois as gonfoses, que estão presentes entre o dente e o alvéolo. Agora, ok? Ok, obrigado. Nada. Então, vamos lá para o segundo tipo de articulações que nós temos. Então, o segundo tipo de articulações são as articulações chamadas de articulações cartilaginosas. Lembra que eu tinha falado que essas articulações cartilaginosas, elas permitem movimento, só que o movimento que elas permitem é um movimento limitado, ou seja, é um movimento pequeno, né? Tem um certo limite ali. Qual é o limite desse movimento? Varia de pessoa a pessoa, mas não é um movimento grande. É um movimento de centímetros, é coisa pequena mesmo, tá? E aí o primeiro tipo que está mostrando aqui para nós, nessa imagem, é a chamada sincondrose. É o primeiro subtipo dessa articulação cartilaginosa, tá? Essa sincondrose, ela está presente exatamente aqui na região do tórax, né? Para nós respirarmos, o nosso tórax movimenta, né? Então, o tórax infla e desinfla. Então, o tórax cresce de tamanho e diminui. Isso é um movimento que o tórax faz. E é um movimento limitado, é um movimento pequeno. Então, você tem que observar que ele é sutil. Ele só sobe um pouquinho e desce. É um movimento bem pequenininho. Então, é chamada sincondrose. Quando mais que o tórax tem movimento? Quando uma pessoa tem, por exemplo, uma parada cardíaca, e você vai lá, enquanto profissional de saúde, vai fazer uma massagem cardíaca. Então, você tem que apertar na região, né, do osso externo, você tem que fazer ali as compressões. Essas compressões que você tem que fazer, tem que abaixar o osso externo cerca de 3 a 5 centímetros. Então, é o máximo ali que a articulação vai. Porque se você fizer mais do que isso, pode fraturar o osso. Tá? Então, nisso, a gente vê o limite que tem o movimento da articulação. Então, nesse caso, a articulação cartilaginosa, devido, né, à presença de cartilagens que tem aqui nessa região do tórax, né, lembra que para ligar as costelas ao osso externo, tem as cartilagens. Então, esse subtipo é chamada sincondrose. Tá? Permitem movimento, mas um movimento limitado.
O nome específico dessa articulação é a chamada articulação esternocostais, por causa do osso externo e as costelas, né? Esternocostais. Mas o tipo de articulação é a chamada sincondroses. Ok? Sincondroses? E aí Ok. Ótimo. E aí o próximo subtipo dessas articulações cartilaginosas são as chamadas sínfises. As sínfises nós temos em 2 locais aí no nosso corpo. Sínfises nós temos aqui na região da pelve, né, na bacia. Nós temos a chamada sínfise púbica. E também temos a sínfise, também temos a sínfise aí na região da coluna, tá? Essa sínfise também ela vai permitir um movimento, mas é um movimento limitado, tá? Um movimento pequeno. Essa sínfise, por exemplo, na região do quadril, né, da região da pelve, você consegue um certo movimento aqui na região da pelve, consegue, tá? Em especial nessa região da frente, né, da região do pubis mesmo. Então, você consegue um movimento aqui. Por exemplo, a mulher, quando ela tem trabalho de parto normal, ela tem que ter uma dilatação. Inclusive, aqui, esses ossos, ele precisa de dilatar um pouquinho para ter a passagem para a cabeça do bebê, né? Para o bebê passar aqui. O que ajuda a ter essa dilatação é essa sínfise púbica. É a presença dessa cartilagem aqui entre esses 2 ossos. Tá? Isso que vai ajudar a que tenha essa dilatação entre esses ossos. E do outro lado, né, na região da coluna, por causa dos discos intervertebrais, nós também temos as chamadas sínfises, que permite os nossos movimentos na coluna. Então, na coluna a gente consegue, por exemplo, se curvar um pouco, mas é um pouco. Você não consegue se curvar totalmente, né? E com o passar do tempo, esses movimentos da sínfise, por exemplo, eles vão ficando menores ainda, né? Provavelmente vocês, quando eram crianças, e isso eu até me incluo, então nós, quando éramos crianças, fazíamos movimentos de cambalhota com maior facilidade, por exemplo. Hoje em dia, já na fase adulta, já tem uma dificuldade um pouquinho maior, né? Porque a gente já não consegue se curvar tanto quanto a criança, né? Então, esse tipo de articulação permite um movimento, só que também de movimentos limitados. Porém, se a pessoa ela é estimulada, ela vai conseguir fazer um movimento um pouco maior. Pense, por exemplo, nos ginastas, né? Os ginastas fazem movimentos um pouco mais amplos do que a maior parte das pessoas, por causa que foram estimulados a isso. Ginastas, artistas circenses, tá? Por causa dos estímulos que foram recebendo ao longo da vida, em especial desde a infância. Então, por isso que receberam, por causa desses estímulos que receberam, conseguem fazer essas atividades mesmo na fase adulta. Tá? Então, esse é o segundo subtipo da articulação cartilaginosa. E de articulações cartilaginosas, só são esses 2 subtipos, tá? A chamada sincondroses e as sínfises. Só as 2, tá? Sincondroses na região do tórax e sínfises na sínfise púbica e na coluna. Ok, articulações cartilaginosas? Ok. Ok. Ok, então vamos para a próxima, que são as articulações sinoviais, que também podem ser chamadas de diartroses. Essas articulações aí sinoviais, elas não têm uma certa subdivisão, igual as outras têm, mas elas são bem mais complexas, tá? Às vezes a gente pensa, que bom, não tem uma subdivisão para eu decorar. Realmente, não vai ter subdivisão, mas ela tem uma complexidade muito maior do que as outras demais, tá? Vamos lá para essas articulações, então, sinoviais. As articulações sinoviais, elas permitem os movimentos amplos. Ou seja, você tem uma movimentação muito maior. Eu consigo, por exemplo, movimentar meus braços, fazer movimento de flexão, de extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa. Tudo isso é por causa de uma articulação sinovial.
Meus dedos, eu consigo movimentar bem meus dedos? Articulação sinovial, tá? Então, esses movimentos mais amplos, todos eles são articulações sinoviais. Aqui na imagem está mostrando para a gente a nossa articulação ATM, né? Articulação temporomandibular. Essa articulação temporomandibular é uma articulação sinovial, né? Ela permite aí esse movimento amplo. Então, a gente consegue abrir bem a boca, fechar a boca com facilidade, né? Porque é uma articulação sinovial. Então, lembrem, todo movimento que é considerado movimento amplo é articulação sinovial. As outras duas, se for movimento limitado, é articulação cartilaginosa, e se não tiver movimento, é articulação fibrosa. Ah! Oi? Oi. Aquelas pessoas que virar o braço contrário, elas foram estimuladas ou tem outro porquê? Chegou picado para mim o áudio. Eu não entendi o que você perguntou. Aquelas pessoas que, por exemplo, seguram a mão e viram ao contrário o braço, elas foram estimuladas para acontecer aquilo ou tem outro porquê? Pode ter outro porquê também. Pode ser porque foram estimuladas, ou ela pode ter o chamado frouxidão ligamentar. Ela pode ter um ligamento mais frouxo ali, que permite que ela tenha esse movimento a mais, tá, do que a maioria de nós. Então, por isso que ela consegue movimentar mais alguns membros ali, virar como se fosse quase que ao contrário mesmo, o braço, a mão, enfim, né? Por causa de uma certa frouxidão ligamentar ali, tá? Yeah. Nada, isso acontece com certa frequência também. Então, aqui dessas articulações sinoviais, nós temos algumas estruturas que são bem importantes nelas. Então, na articulação sinovial, tem a presença de ligamentos. Então, eu acabei de falar de frouxidão ligamentar. Então, temos presença de ligamentos. Ligamentos servem exclusivamente, quase, né? Não posso dizer totalmente exclusivamente, mas eles servem para unir osso a osso, tá? Então, uma estrutura que serve para unir osso a osso, tá? Então, o que une um osso ao outro é o chamado ligamento. O que une osso a músculo é outra estrutura que é o chamado tendão, tá? Então, osso a osso, ligamento. De novo, lembrando lá aquela nossa história que a gente estava falando na época do presencial ainda, vocês lembrarem do frango, por exemplo, que eu falei com vocês, quem mexe aí com a cozinha, né, em especial lá a coxa, sobrecoxa, quando você está mexendo ali tem um ligamentozinho, ligando o osso da coxa, do frango, ao osso da sobrecoxa. Dá para ver perfeitamente ali. Se você tirar toda a carne mesmo do frango, você consegue ver essa estrutura, esse ligamento do frango. Tá? E ligamentos também, vocês ouvem, talvez com uma certa frequência, quando tem quando vocês veem programas esportivos, né? Em especial, relacionados ao futebol. Vez ou outra, tem algum jogador com algum ligamento rompido, né? Durante o jogo, jogador X rompeu o ligamento tal. Ligamento cruzado, enfim, qualquer ligamento aí vai ter que fazer cirurgia e ficar afastado durante tanto tempo, né? Esses ligamentos, então, servem para isso, para unir um osso ao outro, tá? Ah, é possível romper o ligamento e a pessoa demorar para operar? Mas ela consegue andar mesmo assim? Consegue. Vai ter uma dificuldade, pode ter uma dificuldade, mas ela consegue, né? Nem todo mundo é jogador de futebol, né? Jogador de futebol rompe o ligamento hoje, amanhã ele está fazendo a cirurgia, né? Se eu, por exemplo, romper um ligamento hoje, na atual situação do que nós estamos vivendo, eu devo conseguir fazer uma cirurgia no segundo semestre. E aí eu vou ter que ficar com o ligamento rompido até lá, tá? Então, a pessoa consegue se adaptar e ficar com esse ligamento rompido durante um determinado tempo. Claro, tudo varia de que ligamento é esse que nós estamos falando. Mas a pessoa consegue ficar um tempinho com o ligamento rompido, sim. Além dos ligamentos, nessas articulações sinoviais, tem a presença da chamada cápsula articular. Cápsula articular é como se fosse uma cápsula mesmo, que vai envolver a articulação.
essa cápsula ela serve exatamente para proteger a articulação. Porque dentro da articulação vai ter presença de líquido, inclusive. Então tem que ter uma certa cápsula para proteger toda a articulação ali, tá? Essa cápsula vai ter uma membrana fibrosa, que é externa. Como é fibrosa, uma membrana mais rígida. E uma membrana sinovial, que é interna. Membrana sinovial é uma membrana que vai produzir o líquido que tem dentro das articulações, tá? Esse líquido que está dentro das articulações, ele serve para, como se fosse lubrificar essa articulação em si. Né? Lembra, por exemplo, de uma porta. Quando não está bem lubrificada, você vai abrir a porta, ela fica rangendo. Seria a mesma coisa o nosso corpo se ele não tivesse esse líquido sendo produzido. Você não ia conseguir fazer um movimento direito sem ficar fazendo barulho, né? Então tem que ter essa produção de líquido para lubrificar as nossas articulações. Então isso é feito por causa da cápsula articular, né? Devido à sua membrana sinovial. E ainda nessa estrutura aí dessas articulações, nós temos os chamados discos e meniscos. Discos, né? Por exemplo, o disco intervertebral, que a gente já viu um pouquinho, e meniscos, que a gente vai ver agora mesmo, menisco no joelho também, tá? São estruturas, né, de cartilagem que servem ali para absorver impacto, enfim, para evitar o contato osso com osso. Então, mostrando aí, por exemplo, a estrutura, né, desses ligamentos, como que o ligamento ele funciona. Aqui na imagem a gente vê que é um joelho, né? Os ligamentos, então, eles são constituídos por fibras de colágeno, que são dispostas aí paralelamente, ou seja, uma do lado da outra, ou intimamente entrelaçadas umas às outras. Aqui, o que está acontecendo? Nós temos no joelho esses ligamentos que são nas laterais mesmo do joelho, temos na frente, que esse ligamento, inclusive, segura a patela, né? E ainda temos o ligamento cruzado, que está aqui embaixo, que por essas imagens não dá para a gente ver. Né? O joelho ele precisa ter esses vários ligamentos devido à importância que ele tem para o nosso corpo. Né? Ele absorve diversos impactos ali. Né? Então ele tem que ter vários ligamentos. E esses ligamentos, essas fibras, né, dos ligamentos são de colágeno porque elas têm que ser elásticas. Né? Como está mostrando na imagem, quando nós estamos de pé, o nosso joelho fica de uma forma. Quando nós sentamos, o joelho fica de outra. Então, a fibra precisa aguentar essa tensão. Então, ela precisa ser elástica, tá? Aqui, novamente, na imagem, a gente vê essa membrana, né? Só que, ao invés de ser do joelho, aqui é do ombro. E acontece da mesma forma, né? Então, aqui é a articulação do ombro, né? A cartilagem epifisária ossificada. Cartilagem epifisária, só mostrando aqui a cartilagem, tá? Presença da cartilagem. E aqui a presença de toda a cápsula para proteger a articulação, tá? Cápsula articular. Então, a cápsula articular, nós falamos que são formadas por duas membranas, uma membrana fibrosa e a outra membrana sinovial. A membrana fibrosa, se vocês observarem aí, é essa que está de verde, que é mais externa, né, que está para o lado de fora. E a membrana sinovial é a que está para o lado de dentro, nesse tom de lilás aqui, tá? E ela que está para o lado de dentro, ela que vai produzir o líquido sinovial. Se a gente pegar essa imagem ampliada, né, mostrando aí o microscópio, a gente vê a diferença das duas camadas. Então, a fibrose, as fibras, são como se fossem quase uma fibra muscular mesmo. São fibras mais rígidas, né, e bem juntas umas das outras. E contrário. A fibrose aqui em cima, né, mostrando essa união entre as células aqui em cima. E aqui embaixo vai descendo, vai tendo essa abertura para ter a produção do líquido aqui embaixo pela membrana sinovial, tá? Que aqui a gente observa uns pontos aqui para a produção do líquido sinovial. Tá? E aqui as outras estruturas, né? Os meniscos e os discos. Como discos, a gente já viu o disco o disco intervertebral, mas não são só eles, tá?
nós temos também discos aqui na nossa ATM, né, na articulação temporomandibular. Tem um disco de cartilagem aqui, porque nós utilizamos bastante essa articulação. A gente fala bastante, a gente mastiga bastante, então precisa de um disco de cartilagem para aguentar mesmo todo o esforço que essa articulação faz. E o menisco também para proteger todo o joelho, né? Esse menisco, olha aqui essa cartilagem toda aqui como que ela é, tá? É relativamente espesso, tá? Grossinho, para aguentar o impacto da tíbia ali do fêmur, tá, né? Um com o outro. Aqui vocês observam essa presença do ligamento internamente, que aqui seria o chamado ligamento cruzado, né? E esse menisco, ele, com certeza, vocês já viram aí no frango, né? Tanto na coxa com a sobrecoxa, quanto na asinha de frango com a coxinha ali do frango. Vocês já viram ali aquela cartilagenzinha, né? Mais clarinha, esbranquiçada ali. Seria o menisco do frango aquilo, tá? Os meniscos, essas cartilagens, têm exatamente a função de proteção, tá? Absorção de impacto e proteção para evitar com que um osso entre em atrito direto com o outro. Para isso que serve. Quando acontece algum trauma nesses meniscos, né, quando eles estão desgastados, é muito provável que a pessoa precise fazer uma cirurgia para colocar uma prótese, porque ela começa a sentir muita dor, né? E essas dores, só que dependendo da idade da pessoa, os cirurgiões não vão querer fazer a cirurgia e a pessoa vai ter que ficar sentindo essas dores para a vida inteira, tá? Porque são cirurgias, de certa forma, delicadas, mas o mais delicado é o pós-operatório, né? Porque imagina você fazer uma cirurgia desse porte no joelho, é uma cirurgia que realmente precisa abrir o joelho, então corta o joelho inteiro, expõe tudo, enfim. Cirurgias ortopédicas são bem agressivas, nessa região principalmente, então retira a sua cartilagem, né? Vai colocar a prótese ali no local, e depois precisa de muita fisioterapia, tá? De muitas sessões mesmo de fisioterapia para conseguir todos os movimentos. E esse pós-operatório, principalmente nas primeira, segunda semana, é o mais difícil, tá? Às vezes, para a pessoa conseguir sair de casa, é luta. Então, para ir conseguir, né, fazer a fisioterapia, quando não tem um fisioterapeuta que vai na casa da pessoa. Então, as pessoas têm que realmente ver se vale a pena ou não fazer a cirurgia. Mas as pessoas que já fizeram falam que é outra história, porque não sente mais dor ali na região, né? E ninguém merece ficar sentindo dor a vida inteira, né? Mais para frente, vai ter... Oi? Deixa eu te fazer uma perguntinha ainda sobre o joelho. Diga. Por exemplo, uma atividade cotidiana, tá? Por exemplo, subir escada sempre tá subindo escada. Pode acontecer de dar algum problema precoce no joelho? Poder acontecer, pode, porque sempre existe um risco, né? Mas esses problemas costumam acontecer principalmente quando a gente não toma alguns cuidados em determinadas atividades. Primeira coisa que nós devemos ter como cuidado é a hidratação. Então, a gente precisa sempre lembrar de beber água, né? Então, isso faz realmente uma diferença, inclusive ali para cartilagens, né? Então, a gente tem que lembrar de beber água sempre. Mas em relação à atividade física, seja subir muita escada, fazer caminhadas, enfim, o uso do calçado, tá? Essa atividade cotidiana, na sua casa mesmo, subir uma escada, andar de um lado para o outro, não costuma causar nenhum problema, não. Mas o que costuma causar problema é a pessoa ir fazer uma atividade física com calçado que não é apropriado, que não tem um sistema de amortecimento. Que aí, se não tem um amortecedor e ela vai fazer longas caminhadas ou corridas, ela está forçando o amortecedor natural, que no caso seria esse menisco aí, um deles, né? Então vai desgastando ao longo do tempo, tá? E aí pode prejudicar. E de calçados, assim, não precisa de ser aqueles tênis caríssimos de marca, tá? É só um tênis que tem um mínimo ali de amortecimento, né? Evitar de fazer essas caminhadas longas de chinelo, de rasteirinha, essas coisas. É só um amortecimento básico mesmo, tá?
Então, aqui nessas articulações sinoviais, a gente vê também os componentes básicos de uma articulação sinovial. De componente básico, nós temos 7, tá? Então, vocês veem, nossa, é um tipo só de articulação, ela não subdivide, mas é bem complexa mesmo, né? Eu disse para vocês, é bem complexa. E aí, desses 7 componentes, o que que tem? Nós temos, então, as superfícies articulares. Claro, é uma articulação, precisa ter as superfícies articulares. Eu preciso ter os 2 ossos ali, ou mais, que vão fazer a articulação funcionar, né? Então, superfícies articulares, primeiro ponto, primeiro componente. O segundo é a cartilagem articular. Eu preciso ter essa proteção para o meu osso. Então, toda articulação sinovial, eu preciso ter um mínimo ali de cartilagem para proteger a extremidade do meu osso, tá? Então, articulações sinoviais vai ter a presença de uma cartilagem articular. Não precisa ser uma coisa tão grande, tão complexa, mas tem que ter uma cartilagem para a proteção do osso. Então, deixa eu voltar aqui. A cápsula articular, que a gente estava falando, né, que vai ser constituída ali das 2 membranas, membrana fibrosa externa e membrana sinovial interna. Os ligamentos, que a gente já viu também, membrana sinovial, né, que vai estar dentro da cápsula articular. A cavidade articular, propriamente dita. Cavidade articular é o espaço que vai ser formado pela cápsula articular, tá? Então, como se fosse uma bolha, seria o espaço dentro da bolha, tá? E a presença do líquido sinovial, que é produzido pela membrana sinovial. Então, vamos lá, só repetindo esses componentes. Vamos ver se não dá para ver direito por essa imagem aqui, né? Mas vamos lá, superfícies articulares. Seria como se fossem as pontas dos ossos, né, que vão fazer a articulação funcionar. A cartilagem articular estaria aqui no meio, impedindo aí o atrito entre esses 2 ossos. A cápsula articular estaria englobando esses ossos, né? Os ligamentos fazendo a junção, né, ligando os 2 ossos. A membrana sinovial estaria internamente a cápsula para produzir o líquido sinovial dentro da cavidade articular, tá? Então, esses são os 7 componentes essenciais das articulações sinoviais. Cada articulação, né, vai depender do tamanho dela para ter para depender aí do tamanho dessa cavidade, do tamanho desses componentes, né? Mas todas as articulações sinoviais têm pelo menos esses 7 componentes. Aqui, ó, tá? Então, mostrando, né, o número 1, as superfícies articulares. O número 2, a cartilagem articular, mostrando ali, né, a parte mais esbranquiçada no osso. O número 3, mostrando a cápsula articular que está aberta, né, está exposta. O 4, mostrando o ligamento, que está ali para o lado de fora. O 5, a membrana sinovial, internamente. O 6, a cavidade articular, que é o miolo, que é o lado de dentro. E o líquido sinovial, que é o 7, que também fica lá dentro, que não dá para a gente ver na imagem. Então, aí a gente consegue ver o 7. Aqui, então, se a gente for ver, temos a presença, né, das superfícies articulares e do lado as cartilagens, né? E aqui a gente vê a cápsula articular, como que ela é. Então, a cápsula articular, nessa imagem, fica bem legal de a gente conseguir ver, porque a gente entende que ela está englobando mesmo toda a articulação. Aqui é uma articulação, né, do quadril, do osso do quadril, com o fêmur. Então, a gente vê que a cápsula articular está englobando totalmente a articulação. E aqui, os ligamentos, a gente vê o ligamento cruzado aqui no joelho, e os demais ligamentos aqui nas laterais. E aqui a gente vê a articulação sinovial como um todo, né? A presença aí já com músculos, os ligamentos, enfim, toda a estrutura de uma articulação. Membrana fibrosa, a sinovial, a cavidade com a presença do líquido, enfim. Deixa eu só ver as horas, 8h11 ainda dá. Então, essas
articulações sinoviais, né, os componentes dos acessórios, a gente já falou da presença dos discos, né, disco lembra intervertebral, e na ATM, os meniscos aqui principalmente na região do joelho, e aqui estou mostrando uma certa orla que está presente nessa articulação entre o osso do quadril e o fêmur, tá? É o chamado de orla, porque é como se fosse porque a cabeça do fêmur é como se fosse uma esfera. Então, o osso do quadril, ali na região do acetábulo, ele forma uma orla, uma cavidade onde a cabeça do fêmur vai encaixar. Tá? Por isso que é a chamada orla, que ele vai ter a cartilagem para a cabeça do fêmur encaixar. Tá? E temos aí uma classificação das articulações sinoviais. Então, as articulações sinoviais, elas podem se classificar quanto ao número de superfícies articulares, quanto ao número de eixos de movimentos e quanto à forma geométrica das superfícies articulares. Tá? Então, tem que ter esses 3 tipos de classificação só dessas articulações sinoviais. Quando a gente fala de eixos de movimento, um eixo de movimento permitem 2 movimentos, tá? Então, quando a gente chegar lá, eu falar com vocês, aqui tem um eixo de movimento, então ali na região vai permitir 2 movimentos, ok? Então, por exemplo, aqui tem um eixo de movimento, eu consigo fazer flexão e extensão, tá? Aqui outro eixo de movimento, eu consigo fazer adução e abdução, né? Eu tenho outro eixo de movimento que eu consigo fazer rotação interna, rotação externa, tá? Então, cada eixo eu consigo fazer 2 movimentos. E, no máximo, eu tenho 3 eixos de movimento, tá? Então, vamos lá quanto ao número de superfícies articulares. Em relação ao número de superfícies articulares, eu posso ter uma simples, por exemplo, mostrando aqui as falanges, né, mostrando um dedo, é a articulação simples, porque vai ser uma superfície só, né? É uma com a outra, né? Simples. Eu posso ter uma articulação composta, aqui, por exemplo, pegando o húmero, o rádio e a una, composta porque na região de braço eu tenho um osso, mas no antebraço eu tenho 2. Então, ela é composta, né? Então, no total, eu tenho 3 ossos. E aqui eu tenho uma que é complexa. Complexa porque aqui eu tenho uma estrutura diferente da articulação. Se vocês lembrarem, aqui dessa região de pelve, eu teria ali, né, o chamado acetábulo, que forma como se fosse a cavidade, né, num espaço juntando o osso pubis, ilho e isquio, que vai acoplar a cabeça de fêmur, que é no formato de uma esfera. Então, ela é bem mais complexa do que as demais articulações. Tá? Então, só falando novamente. Quanto ao número de superfícies articulares, então, eu consigo classificar de 3 formas diferentes. Simples, quando é um osso e outro. Lembra do dedo? Então, uma falange ligando a outra é simples. Composta, quando eu tenho, por exemplo, 3 ossos. Lembra do braço conectando ao antebraço. O braço húmero, um osso ligando ao antebraço, que são 2. E complexa quando eu tenho essa junção de outras peças de formatos diferentes, como é o caso ali do fêmur com o osso do quadril. Tá? Aqui ainda eu tenho quanto ao número de eixos de movimento. Quanto ao número de eixos de movimento, eu posso ter a chamada anaxial. Anaxial, né? E um exemplo são as articulações intercárpicas. Né? Anaxial, porque ela não vai ter esse movimento aqui entre os ossos do carpo. Né? Então, por isso que é chamado de anaxial. O A vem de negação. Eu tenho a chamada uniaxial, que é a articulação interfalângica, que é a articulação entre as falanges. Então, é uniaxial porque é um único sentido. Né? É o único movimento que eu consigo fazer, de extensão, de flexão e de extensão. Único. Tenho a biaxial, que é a articulação radiocárpica.
Então, rádio está aqui e os ossos do carpo no punho. É biaxial. Eu tenho 2 eixos de movimento. Eu consigo fazer um movimento para um lado e para o outro. Eu consigo fazer flexão e extensão, né? Então, eu faço flexão e extensão, adução e abdução, tá? Então, eu consigo fazer 2 movimentos diferentes. 4 movimentos diferentes, né? E eu tenho a triaxial ou multiaxial, por exemplo, a articulação coxo-femoral, e eu também tenho a articulação do meu ombro. Lembrem, para facilitar, que a articulação do ombro é igual à articulação da coxa com o osso do quadril. É a mesma coisa, né? A gente vai ter o osso aí, que ele no formato de esfera, e o outro vai ter a cavidade, tá? E é chamado triaxial ou multiaxial porque permite 3 eixos de movimento. Eu consigo fazer os 3 movimentos, tanto flexão e extensão, tanto adução e abdução, quanto as rotações interna e rotação externa. Então, são 3 eixos e 6 movimentos no total. Ok? Por enquanto? Tranquilo. Muita coisa, né? Bastante. Isso aqui tem ainda quanto à forma geométrica das superfícies articulares. Acho que eu vou deixar essa forma geométrica para a próxima semana, porque eu acho que já foi coisa demais, né? Ou vocês aguentam? O que vocês acham? Próxima semana, professor. Por favor. O que... É muito nome, nossa. Aqui vocês vão me falar. Então, preferem deixar para a próxima semana o seguinte? Pelo amor de Deus, próxima semana. Melhor. Então, tá bom. Então, o restante ali eu vou deixar para a próxima semana. E aí, na próxima semana, a gente finaliza as articulações e começamos a falar de músculos. Tá? Tá. Beleza. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar já para vocês, vou mandar lá no grupo e vou postar no AVA também as orientações, né, para a prova, para oficial, e a própria prova, né, para vocês, tá? Vou mandar lá no grupo, no WhatsApp, os 2. Qualquer dúvida, podem me chamar, que eu estou aqui disponível, e é isso, tá? Não se acanhem, não fiquem com vergonha, podem me chamar mesmo. E se não quiserem fazer hoje, né, vou fazer a prova no final de semana, durante a semana, e tiver dúvida, pode me chamar também durante esses dias, tá? E aí eu estou à disposição. Tá bom. Beleza. Tá bom. Ok. Então, ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente vai se falando, então. Beleza, Tá bom. obrigado. Obrigada. Beleza. Então, obrigado, Obrigada, meninos. tchau. Tchau.